Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Eu tenho bastante coisa para falar, vou tentar ser um pouco rápido. Qualquer coisa a gente repassa na gravação, se fica muito confuso. Mas como Deus é bom, porque todo culto, e a gente não combinou nada, mas desde a abertura da Thaís, ao que o Rafa falou, ao que a Jane falou agora, condiz com o que eu vou trazer aqui para a igreja. Vamos ler? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo na NVI. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus verdadeiro e vivo. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa carta, ela é considerada pela maioria dos estudiosos como o primeiro texto do Novo Testamento escrito, né, em ordem cronológica de escrita. E provavelmente Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta, durante sua segunda viagem missionária. Tessalônica, hoje é chamada de Salônica, fica na Grécia, e na época era a capital da Macedônia. É uma cidade portuária, junto com Filipos, né? Fazia parte daquela Via Egnácia, que é uma famosa rota comercial romana na época. Então era uma cidade, e se você ver fotos dessa cidade na internet, é uma cidade muito, muito bonita e muito grande, hoje, né? Então, no primeiro século, essa cidade já era um caldeirão cultural. Já tinha romanos, gregos, judeus, e a liberdade de culto era difundida ali, né? E a comunidade judaica tinha até sinagoga. Tinha uma sinagoga judaica naquela cidade. E, geralmente, Paulo ia na sinagoga pregar, quando a cidade tinha sinagoga. E ele passou 3 sábados pregando, como está descrito lá em Atos 17. E alguns judeus se converteram, outros muitos não. Muitos gregos tementes a Deus, e algumas mulheres influentes também. E esses judeus que não se converteram, né, incitaram a multidão, que Paulo estava proclamando um outro rei. Isso resultou em uma perseguição, e eles tiveram que sair corridos da cidade. Então a gente vê que essa igreja nasceu já em perseguição, como a maioria ali, né? E depois de um tempo, Paulo não conseguiu estabelecer aquela cidade, ele envia Timóteo para ver como que estava a comunidade naquela cidade, se a igreja estava firme, perseverando. E o que aconteceu? Paulo retornou com uma carta surpreendente, uma igreja nova, que era modelo. Tinha poucos meses, provavelmente, de vida, e ela já era modelo para toda a Acaia, para toda a Macedônia. E ele escreve para tratar algumas coisas, elogiar essa fé e fidelidade deles, e fé aqui,
como a Thaís abriu o culto, nós vamos falar bastante, que está muito relacionado com fidelidade, né? Encorajar esses cristãos em meio à perseguição, corrigir algumas falsas acusações feitas contra Paulo e fortalecer a esperança sobre a segunda volta, a volta de Cristo, a segunda vinda dele. E a ressurreição dos mortos, né? Então esse é um contexto meio resumido de onde a carta foi escrita. Voltando para o texto, a gente percebe que Paulo elogia muito essa fé e fidelidade, né, deles. E, como eu já falei, uma igreja jovem, né? E ela também era um exemplo não só para os crentes, mas para os não crentes, porque a partir dela a mensagem do evangelho se espalhou por toda a Macedônia e Acaia. No verso 8 ele diz isso, né? Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Mas não somente isso, mas também por toda a parte se tornou conhecida. Então, não era no meio dos cristãos que já existiam, era no meio do povo. Isso serviu de testemunho, né? Então, essa comunidade contribuiu muito para a propagação do evangelho. Estou correndo um pouco, estão comigo? Estão entendendo? Mas o que o Paulo afirma nesse verso 8 é consequência do que ele afirmou no verso 3. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse verso, ele usa o que muitos conhecem, eu conheço pelo menos dessa forma, como a tríade paulina. O tripé da base da teologia cristã: fé, amor e esperança. 3 fundamentos que sem eles não haveria repercussão do evangelho. E essa tríade ele usa em outras cartas. 1 Coríntios 13, todo mundo conhece, acredito, né, onde ele fala sobre o amor. Colossenses 1, em Romanos também, mas de forma mais implícita, assim, mais espaçada. O livro de Hebreus também ecoa isso. E no final da própria carta de Tessalonicenses ele vai reafirmar isso. Todo cristão, toda pessoa, né, que se propõe a seguir Cristo, ela deve prestar atenção nessas 3 virtudes. E nós vamos explorar um pouquinho mais dessa tríade, esses 3 aspectos que são a essência mais básica da teologia cristã. Primeiro tópico, fé. Eu acho que a maioria daqui, aí a gente entra no que a Thaís falou, e ela usou um texto que eu vou usar aqui também. Acho que a maioria aqui já sabe o que é fé, ou já decorou o que é fé à luz da Bíblia, né? Todo mundo aqui já, acredito eu. Pode ser que não, mas nós vamos aprender juntos. Lá em Hebreus 11, no primeiro versículo, o autor, que a gente não sabe certamente quem é, ele está fazendo um paralelo entre a lei e a fé. E ele fala o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas isso é um conceito meio abstrato, a certeza das coisas que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Hoje há um conceito, né, no mundo secular, que a fé é uma antagonista à comprovação, né? A fé é ao contrário de algo que requer comprovação. E um tipo de sentimento que entra quando a razão não explica ou não responde determinadas coisas. E isso ganhou força depois do Iluminismo, no século XVII, que foi um movimento filosófico que nasceu na França, que valorizava muito a razão. E aqui vemos que Hebreus afirma: a fé é uma certeza. E na Bíblia, a fé apela para o conhecimento. Paulo, quando pregava nas sinagogas, principalmente, eles debatiam as Escrituras. Eles iam para o conhecimento profundo do que aquelas Escrituras estavam querendo dizer e como elas apontavam para Cristo. E muitas vezes eles debatiam também a questão filosófica grega, no mundo greco-romano ali.
Então, a fé, meu irmão, ela a fé comprova a realidade que a razão não tem condições de descrever. E Deus colocou a fé em nós através do seu Espírito. Então, a fé, ela acompanha a razão. Existe, não sei se vocês conhecem o termo apologética, que significa a defesa da fé. É uma disciplina, né, no estudo de teologia, que é a defesa da fé. E a defesa da fé racional, né? Com comprovações arqueológicas, com comprovações literárias e linguísticas. Então, a fé, ela acompanha a razão. E tem uma frase que tem um autor que eu sigo, que eu acho que é o Rodrigo Bibo, ele fala o seguinte: a fé sem razão é crendice. Se a sua fé não tem razão, você não consegue explicar a sua fé, você apenas você tem uma crendice, como muitas outras. A fé é acompanhada pela busca de conhecimento e entendimento das coisas. O cristão não é um leigo que fecha os olhos para a realidade à sua volta. Isso, principalmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade à nossa volta. O pastor Luiz Saião falou o seguinte: fé não é um refúgio de gente ignorante para lidar com conflitos da vida, que se joga atrás de qualquer coisa supersticiosa para acalmar as suas emoções. A fé é uma convicção poderosa que ultrapassa a realidade limitada do poder da razão. A razão explica muitas coisas, inclusive a nossa fé. E nossa fé, e Paulo fala que nosso sacrifício seja um culto racional. Que a gente tenha isso, a gente pense. O cristão tem que pensar, meus irmãos. Continuamos em Hebreus 11, no versículo 2. Pois por meio da fé, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E ainda no versículo 6, pulando um pouquinho, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E na sequência ele vai colocar o que a gente chama a galeria dos heróis da fé, relacionando a fé com atitudes. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um de seus filhos e adorou a Deus, apoiando na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim de sua vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses dos seus pais. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Enfim, muitos exemplos de que a fé nunca é algo apenas estático, um sentimento, eu tenho fé. Não é só crer com a mente, não é apenas isso, é uma confiança que leva a ação e obediência. Por isso Paulo elogia os Tessalonicenses, o trabalho que resulta da sua fé, da fé de vocês. A fé que não move as mãos, que não transforma as atitudes, não é bíblica. E complementando, estava pesquisando, sobre esse tema. Tem um teólogo que eu não conheço, mas eu achei essa citação dele muito boa e eu vou trazer aqui para vocês. É Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, lembrei. Fala o seguinte: é por isso que a fé, onde quer que se desdobre em esperança, não traz descanso, mas o incômodo. Não traz paciência. Não acalma o coração inquieto, mas é a própria inquietude no coração humano. Os que esperam em Cristo não podem mais se conformar com a realidade à sua volta, pois passaram a sofrer nela e a confrontá-la. A paz com Deus significa conflito com o mundo. Nós não nos alegramos com as injustiças que nós vemos à nossa volta, como a irmã Janete falou. O mundo hoje
está, como a gente tem percebido. E não vai melhorar, porque a gente não é daqui. E todas essas coisas serão renovadas. E aí a gente depois vai entrar no tópico de esperança. Então, a gente sofre porque a gente não se conforma com a injustiça, o caos. O caos desse mundo é um chamado aos que têm fé a agirem. Como que a gente pode ver alguém precisando de ajuda e não fazer nada? Pessoas precisando de salvação e que a mensagem do Evangelho seja levada e a gente fica de braços cruzados, no nosso conforto, esperando que Deus levante alguém. Mas Ele já levantou. Ele levantou a mim, levantou você, ou você não é salvo? O que a gente tem feito com essa fé que a gente afirma ter, irmão? Mas aí alguém pode perguntar, como é que eu faço para ter mais fé? Ou como é que eu faço para ter fé? E aí a gente entra no que a Thaís leu no início do culto, Marcos 9, 22, 25. Vou ler rapidamente. Não, nem vou ler. Mas quando o pai pede para Jesus, se podes, me ajuda. Se pode fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Eu creio, mas me ajuda na minha fidelidade, na minha incredulidade. E aí como é que Jesus ajudou ele? Expulsou, mostrou. Então aqui a gente vê um pai que não cria plenamente, pede que Jesus o ajude, e Jesus ajuda. E em Mateus 8, no versículo 10, o centurião romano, pede que apenas uma palavra, que Jesus dê apenas uma palavra e seu servo seja curado. E Jesus falou, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Ele não era judeu. E Jesus elogia a fé dele. E ainda em Lucas, aí agora eu não lembro o capítulo, os próprios discípulos pedem, aumenta a nossa fé. Acho que é Lucas 17, alguma coisa. Quando ele estava falando num contexto de perdão. De perdão. Aumente nossa fé. E aí alguns outros textos, Filipenses 1, 29, pois a vocês foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Jesus, e Hebreus 12, 10, prestem atenção. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Autor porque ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o objeto, é aquele onde a gente deposita a nossa fé. E como eu falei, uma fé racional. Uma fé que entende como as coisas, como o evangelho funciona, como o mundo funciona. E por que entende? Porque o Espírito nos mostra. E o consumador, porque ele vai garantir o glorioso fim que a nossa fé espera. Ou seja, eu creio, mas porque Cristo é digno de confiança e porque o Espírito me convence. Mas nós somos humanos, muitas vezes é difícil, às vezes a gente tem dúvidas, incertezas, nossa vida é um turbilhão, nossa mente explode, nossas cabeças estão cheias das coisas do dia a dia. E a gente tem medo muitas vezes. Então, vou fazer uma analogia aqui com vocês. Pensa na noite que o anjo do Senhor passou pelo Egito para ferir os primogênitos lá. Uma família pintou os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Estava cheia de confiança. Nós vamos ser salvos, Deus vai nos proteger, não há dúvida disso. A outra família fez a mesma coisa, mas cheia de medo. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Mas ambas obedeceram. Então a fé, meus irmãos, não é ausência de medo muitas vezes, mas é a obediência em meio ao medo, em meio às incertezas, em meio às dúvidas. E ela não é apenas uma convicção guardada no nosso coração para me trazer um conforto, ela se traduz em trabalho, atitudes concretas e em obediência a Deus, mesmo em meio às incertezas e dúvidas.
E daí nós entramos no segundo ponto, o amor. Algumas semanas atrás a gente debateu sobre o fruto do Espírito aqui na igreja, num estudo de quarta-feira. E quem estava presente, alguém se arrisca a falar? Porque a gente fala muitas vezes os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Gálatas 5, né? Alguém se arrisca? Ninguém? O amor. O amor é o fruto do Espírito. E ele vai colocar, o fruto do Espírito é amor, E esses outros, se a gente parar para analisar, são características do amor. Alguém pode chutar uma característica do amor? Está em Gálatas 5. Vou ler aqui. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas são características do amor que ele cita lá em Gálatas 22, 23. E foi legal no dia que a gente fez um exercício aqui, onde a gente relacionou cada característica dessa com uma descrição do que Paulo faz lá em 1 Coríntios 13. A gente tentou juntos tentar encaixar. O amor tudo suporta. Onde que se encaixa aqui em uma dessas características? O amor tudo sofre, tudo crê. Não se alegra com a injustiça. A gente foi tentando fazer um exercício de encaixar uma coisa na outra e a gente viu que está tudo conectado. A conclusão mais plausível daquele exercício que a gente fez é que uma coisa está conectada na outra. Porque é o amor que sustenta tudo. Só que tudo isso leva à prática. É muito lindo a gente falar, né? Conceituar. O amor, à luz da palavra, se desdobra em esforço em favor do outro. E o maior exemplo disso foi o próprio Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregou o seu único Filho, uma atitude. E João 15, 13 e 14. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Um chamado prático. Cristo pede uma atitude daqueles que os amam, daqueles que o amam. Mas João vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Mas ninguém viu. Mas a gente presencia quando amamos uns aos outros. E ainda no verso 18. No amor não há medo. Pelo contrário, ele lança fora todo medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo de Deus? O amor lança fora o medo. Então, por isso que a gente precisa conhecer Deus. Conhecer esse processo da salvação. Conhecer o Cristo das Escrituras. Que fala, ninguém tem amor maior ao que dá a vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos. Então, meus irmãos, eu falei que a fé sem razão vira crendice. E a fé sem amor vira legalismo. Ou misticismo. Mas a fé racional e o amor refletem a liberdade que Cristo nos deu.
Gálatas 5,13, vocês foram chamados à liberdade, mas usem a liberdade para servir uns aos outros em amor. Então, essa foi uma pequena explanação sobre o amor. E agora a gente entra em esperança. É o tópico final que Paulo especificamente deixa por último nessa carta. Uma das definições de esperança pelo dicionário é expectativa, né? Espera, aguardo. E talvez por isso que a esperança bíblica tenha perdido sentido nos dias de hoje. Porque a esperança não é apenas uma expectativa de algo que pode acontecer, mas é a espera daquilo que a gente tem certeza que vai acontecer. E ela tem uma relação muito forte com a fé. A gente leu lá em Hebreus, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, é a convicção da nossa esperança. Daquilo que a gente aguarda. Então, nesse contexto de tudo que a gente falou até aqui, a esperança é uma espera ansiosa pelo que há de vir, que nos faz perseverar até o dia do Senhor. Não é relacionada à melhora das circunstâncias da vida. E a gente vê a Bíblia toda falando isso, principalmente nos profetas e apóstolos, que esses caras passaram e muitas vezes com a perspectiva de piora. Mas porque a esperança não está nessa vida, está no após. E às vezes a gente vive como se a gente não esperasse. Romanos 5, 3, 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Mas olha que curioso, que Paulo fala para os Tessalonicenses que a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, lá no verso 3. E aqui ele fala que a perseverança provém da esperança. Então, em um ele está falando que a perseverança, que a esperança é produzida pela perseverança, e outro ele fala que a perseverança provém da esperança. Que coisa louca, né? Mas não é uma questão aqui de a gente tentar entender o que vem primeiro, o que vem primeiro. Da onde vem? Mas entender que está tudo conectado. Uma coisa não vive sem a outra. E principalmente conectado com o amor. Veja o versículo 5 de Romanos, né? Na sequência desse texto que a gente leu. E a esperança que é produzida pelo caráter aprovado que vem da perseverança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quantos aqui já criaram uma expectativa para alguma coisa e se frustraram? Seja com uma conquista, um relacionamento, melhora de vida. Até eu acho que o pastor Klaus falou 2 domingos atrás exatamente isso. A gente compra alguma coisa, adquire, e depois, não era isso que eu esperava. Quero outra coisa, e vai. Não era isso que eu esperava. E a gente vive nesse ciclo. E as expectativas terrenas, por mais legítimas que muitas vezes sejam, vão nos deixar insatisfeitos. Em algum ponto, a gente vê em filmes, muitos filmes relatam, né? O cara que era mais rico lá e tem um vazio enorme e acaba largando tudo para viver de outra forma, para tentar encontrar isso. Para tentar não se decepcionar. E a única coisa que não nos decepciona é a esperança em Cristo. Porque o amor, porque Deus derramou o amor em nossos corações.
Então a gente vive nessa busca incessante demais, sempre querendo o próximo passo, o próximo objeto, o próximo contentamento. E parece uma sanguessuga que sempre quer mais, nunca se sacia. Mas por que a gente não se decepciona na esperança? Não é porque eu vou conseguir um trabalho melhor e a dificuldade vai passar. E nós, aqui eu vou abrir um parênteses, nós como irmãos, temos que trabalhar para diminuir a dificuldade do outro. Nós temos que trabalhar para amenizar essas dificuldades. Mas não é porque as coisas vão melhorar que a minha esperança não vai me decepcionar, porque a minha esperança não está nisso. Mas porque Deus derramou o amor por meio do Espírito, e esse amor praticado entre nós fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança. Então, você tem renovado a esperança do seu irmão? Ou você tem trocado a esperança por uma expectativa terrena? Onde que está a nossa esperança, irmãos? E talvez por isso que a gente muitas vezes não age como deveríamos agir, porque a nossa esperança está aqui nesse mundo. E essa palavra é para mim também. Quando eu estava montando, Deus me bateu de uma forma que vocês não têm ideia. E Paulo deixa esse tópico para o final, porque era uma igreja recém-formada, poucos meses, e provavelmente questões teológicas mais profundas que ele vai tratar ao longo de sua carta, né, não foram trabalhadas, e a volta de Cristo, né, e a ressurreição dos mortos provavelmente foi um desses temas. Mas isso não foi um impedimento de eles serem uma igreja exemplar, uma igreja que agia. E aqui a gente caminha para a nossa conclusão. A fé, o amor e a esperança não foram apenas palavras bonitas para os tessalonicenses, mas os pilares que sustentaram a vida deles em Cristo. A fé se traduzia em trabalho, obediência, atitudes concretas, mesmo em meio ao medo, incertezas das perseguições que provavelmente eles sofriam. O amor não foi apenas um sentimento, foi um esforço em favor do próximo, motivado pelo sacrifício de Cristo. E a esperança não foi uma espera passiva, mas a força que fez eles perseverarem no meio dessas tribulações, dessas perseguições. E o testemunho deles se espalhou por toda a Macedônia e toda a Caia. Não porque eles faziam barulho, mas porque a esperança, o amor e a fé eram visíveis a todos à sua volta. E eles se tornaram um modelo. E desses 3 tópicos, fé, esperança e amor, todos sabemos qual é o maior. O amor. Porque é ele que sustenta a fé e ele que sustenta a esperança. E porque quando Cristo concretizar todas as coisas, quando ele concretizar toda a nossa esperança e a nossa fé, elas não vão ser mais necessárias, porque a gente vai estar vendo face a face, conhecendo não como espelho, como a gente vê hoje, mas diretamente. Mas o amor, por ser essência de Deus, vai durar para sempre. E esse amor é o que nos move. Se não nos move, tem algo errado. E a pergunta que fica: qual tem sido o nosso testemunho? Nossa fé tem gerado trabalho? O nosso amor tem nos movido para um esforço em favor de quem precisa? A nossa esperança tem nos feito perseverar, nos dado força para perseverar em meio às dificuldades? Foi muito legal no estudo de quarta-feira que a gente ouviu alguns testemunhos incríveis, que a gente vê como a gente é pequeno,
como os nossos problemas são minúsculos diante de outros problemas de outras pessoas. E a gente, às vezes, se acha tão importante e esquece que tem coisas além da nossa vida. E essa frase que eu falei agora é de um livro, de um livro para criança, que eu leio para minha filha. Às vezes a gente se esquece que existem coisas para além da nossa volta, dos nossos problemas. Qual tem sido o nosso testemunho? O N.T. Wright escreveu, é um teólogo especialista em Paulo, nos escritos de Paulo, e ele escreveu, ele tem uma coleção Paulo para Todos, que são livrinhos comentando, né, todas as cartas, e ele escreve comentando justamente o final desse trecho que a gente leu. Os tessalonicenses tinham as 3 coisas: fé, amor e esperança. Será que o mesmo pode ser dito da sua igreja? E aqui eu finalizo lendo uma outra citação que eu peguei ontem, do Tim Keller. Tim Keller é o autor do livro que a gente está estudando nas quartas. Ele fala o seguinte, debatendo, né, o porquê que o cristão vem no culto. O cristão não é um consumidor espiritual que vem preencher as suas necessidades emocionais e depois volta para casa. Antes, ele é aqui, ele deveria ser aqui, encorajado para ser sal e luz em um mundo em decomposição e trevas. Que como a igreja de Tessalônica, meus irmãos, a gente possa ser uma comunidade cuja fé, o amor e a esperança são tão evidentes que se tornam algo intrínseco do nosso testemunho. Que o nosso exemplo pregue o evangelho antes mesmo de a gente abrir a boca. E que essa cidade enxergue uma igreja que realmente segue o Senhor, sabe? Não digo que eles enxerguem, aquela igreja segue o Senhor, eu vou para lá. Não é isso. Mas que a gente dê testemunho fiel, com uma fé que trabalha, um amor que se esforça e uma esperança que persevera. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que essa palavra, Deus, assim como o Senhor falou comigo, tenha encontrado morada no coração de cada um aqui, Pai. Que possamos refletir a fé que o Senhor colocou em nós, como estamos praticando, Pai amado. Em nome de Jesus, Deus, a gente sabe que não é obra, mas o Senhor nos chama à ação. Que o Teu Espírito nos conduza, Deus, ao arrependimento e que as nossas ações falem daquilo que a nossa boca proclama. Em nome de Jesus, Deus, que cada coração aqui, Deus, mesmo em meio ao medo, incerteza, dúvidas, Deus, tenha sinceridade, Deus, de falar a Ti. Ajuda-me na minha incredulidade, aumenta a minha fé e que essa fé seja prática. Em nome de Jesus, Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Deus, perdoa a nossa ignorância, Deus. Que Teu Espírito nos conduza realmente, Deus, a esse arrependimento. E que nessa manhã, Pai amado, Tua palavra tenha encontrado morada em nossos corações e frutifique. Una essa igreja, Deus, em prol do Teu Evangelho. E que a comunidade que nos cerca, Pai amado, possa enxergar uma igreja que Te segue com amor, com fé e com esperança. Em nome de Jesus. Amém.